a situação hoje ela é clara. O Vasco tem o Diniz como primeira opção. A expectativa é que durante essa quarta ocorra uma reunião e até o fim do dia haja um desfecho pela contratação do técnico Fernando Diniz, campeão da Libertadores de 2023. Um dos motivos que hoje faz com que o Vasco queira Fernando Diniz, com que a atual diretoria queira o Fernando Diniz, é a forma de Fernando Diniz entender o futebol. Fernando Diniz é um técnico que olha o futebol para frente. Fernando Diniz é um técnico que tem por apetite dentro do futebol a posse de bola, o jogo bonito, um futebol envolvente e, acima de tudo, é um técnico que está acostumado a trabalhar no futebol brasileiro. Sucesso teve no Campeonato Carioca com o título em 23, sucesso teve na Copa Conmebol Libertadores do Fluminense 2023. Tudo isso, de acordo com o pensamento dessa atual diretoria, credencia mais do que nunca o Fernando Diniz a ser o técnico do Vasco. E além do mais, o que essa diretoria entende que faz com que o Fernando Diniz tenha todas as credenciais para ser hoje o técnico do Cruz Maltino é a forma com que Fernando Diniz conseguirá não, né? Mas conseguiria fazer esse elenco desempenhar, jogar futebol. O Pedrinho ele tem convicção que o elenco do Vasco hoje é um elenco top 8 do futebol brasileiro e eu não tenho dúvida. Eu também acho que hoje o elenco do Vasco é um elenco que pode ser top 8, tem potencial para ser top 6 do futebol brasileiro. Eu acho que hoje, se o Vasco for extraído desse elenco 100%, o Vasco é uma equipe que pode disputar ali com o São Paulo, com o Internacional, com o próprio Fluminense, com o Cruzeiro. Eu acho isso, com o Atlético Mineiro. Só que eu acho que o Vasco, ele mesmo extraindo 100%, ele não tem condições. E aí eu falo num Campeonato Brasileiro, eu falo numa Copa do Brasil, ele não tem competições de disputar de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, que hoje são os dois grandes clubes, são os dois grandes elencos. A nível até europeu, hoje, estamos falando de Palmeiras e Flamengo, é um futebol muito acima, e eu acho que isso tem que ser realidade. É claro que num jogo, o Vasco tem que jogar, o Vasco tem que competir de igual para igual, mas o fato deles terem uma qualidade melhor que o elenco do Vasco é inegável. Flamengo no 100% e o Vasco no 100%, o Flamengo é melhor. Palmeiras 100% e o Vasco no 100%, o Palmeiras é melhor. Agora, o Fluminense no 100% e o Vasco no 100%, tem muito jogo. E é por isso que o Pedrinho acha que o elenco do Vasco hoje é um top 8. Porque se for colocado em campo tudo que esse elenco tem capacidade de entregar, acho que é uma equipe que pode dar trabalho. Eu vi uma pequena análise desse elenco do Vasco, que é a grande realidade. O Léo Jardim hoje é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. O Paulo Henrique hoje é um dos 5 melhores laterais direitos do Brasil. Não é nenhuma loucura pensar isso. Não é nenhuma loucura pensar que o Lucas Piton é um dos 5 melhores laterais esquerdos do Brasil. Não é nenhuma loucura pensar que o Hugo Moura é um dos 5 melhores primeiros volantes do Brasil. Não é nenhuma loucura pensar que o Coutinho é um dos 5 melhores camisas 10 do Brasil. Bota até top 3. O Verratti, um dos melhores 5 ou até top 3 centroavantes do país. E o Nuno Moreira, um dos melhores pode colocar aí top 5 melhores pontas esquerdas do Brasil. Então olha quanto jogador bom tem no Vasco, cara. O Vasco tem um elenco bom, sim, e precisa ser extraído desse elenco melhor. E é por isso que o Fernando Diniz, internamente, a diretoria entende que é o técnico ideal. Porque o Fernando Diniz, se tem uma coisa ele consegue extrair o melhor de cada jogador. A gente viu um Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, e se olhássemos para o elenco, não tinha condições de ser o 8º colocado do Brasil. Mas foi extraído o máximo de cada atleta, por isso que ele foi o campeão da Libertadores. E é isso que a diretoria do Pedrinho entende para o Vasco. Ter um técnico que extraia tudo de melhor do seu grupo. E exatamente por isso que Fernando Diniz é o nome que a diretoria acha hoje o ideal. Lucas, o que você acha do Diniz? Eu acho que o Fernando Diniz tem que ser também o técnico. Por conseguir, talvez, extrair do elenco tudo que esse elenco pode entregar. E por ser, hoje, um técnico com características desses atletas que se encontram no Vasco. A gente tem no elenco do Vasco muitos jogadores com qualidade com a bola no pé. O Vasco não é um time de transição, como o Fábio Carille gostaria de que fosse. O Fábio Carille é um técnico de transição, então para mim já foi um erro ter trazido o Fábio Carille para o Vasco, porque a característica dos jogadores vai completamente contrário à ideia de jogo do Fábio Carille. Esse a gente viu nos times que o Fábio Carille comandou. Diferente do que o Fernando Diniz gosta. O Fernando Diniz gosta de um jogo mais trabalhado, mais técnico,
mais de posse. E aí a gente tá falando de um time que tem Piton, que não é um jogador rápido, é um jogador de posse. A gente tá falando de Coutinho, que não é um jogador rápido, é um jogador de posse. Estamos falando de Jair, de Tietê, de Matheus Carvalho, de Juan Esforza, que é um jogador que nas mãos do Fernando Diniz pode conseguir desenvolver um futebol bem legal. Estamos falando de Benjamin Garré, estamos falando de Nuno Moreira. Olha os pontas do Vasco, nenhum ponta de transição, nenhum ponta rápido. Estamos falando de Adson. Quantidade de jogadores que se encaixam perfeitamente no que o Fernando Diniz entende de futebol pode fazer com que esse Vasco de Fernando Diniz dê um trabalhinho. Mas, acima de tudo, meu amigo vascaíno, volto a repetir, eu acho que o Fernando Diniz tem que ser um bom nome. Ele já teve uma passagem que não deu certo, com outro elenco, com outro grupo. Mas eu trago a vocês